Fala pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre as especialidades médicas, né? E hoje eu quero falar de uma especialidade que por muito tempo foi a minha primeira escolha, né? Eu passei, se não a faculdade toda, mas acredito que mais da metade da faculdade, pensando que eu ia ser cardiologista. E lá naquela época, isso em 2006 mais ou menos, né, que foi quando eu paguei cardio, e aí eu tive uma oportunidade de entrar em um hospital cardiológico. Teve uma médica cardiologista que aceitou que eu acompanhasse os plantões dela, né? E ali foi uma paixão à primeira vista com a especialidade, né? Uma especialidade muito bonita, e desde aquela época eu já me interessava pela parte comercial em si. E naquela época eu já via na cardiologia algumas coisas que eu vejo como uma ótima especialidade também do ponto de vista mercadológico, que são os assuntos que eu vou falar a partir de agora. Quando eu falei sobre endocrinologia aí no vídeo anterior, né, muitas das pessoas que comentaram, ou algumas das pessoas que comentaram, colocaram um certo questionamento de que esse modelo de negócio baseado em vender consulta, vender tempo, né, que é uma coisa de baixo valor agregado, isso seria uma característica de todas as especialidades clínicas. Mas não é bem assim, e a cardiologia está aí para provar justamente isso. Então, o grande primeiro motivo que eu acho que a cardiologia ela é uma baita especialidade do ponto de vista mercadológico, aí não obstante o fato de ser uma especialidade muito bonita, uma especialidade muito interessante também do ponto de vista clínico, da vivência ali do dia a dia, né? O cardiologista é aquele médico que a gente tem aí como meio que idealizado o que seria um médico. O cara de estetoscópio no pescoço, raciocínio clínico, aquele cara que está ali lidando com a vida, pacientes que estão entre a vida e a morte. Então, já é uma especialidade muito bonita, mas do ponto de vista mercadológico, eu acho que ela está muito bem posicionada. E o primeiro grande motivo é justamente sobre o modelo de negócio da cardiologia, né? A cardiologia é sim uma especialidade clínica, ela vende sim consulta, mas ela não é o único e muitas vezes ela não é o carro-chefe, ela não é o principal ativo de venda da especialidade, né? A consulta ela tem um baixo valor agregado, a gente tem muito concorrente aí em plano de saúde, em clínicas populares, mas a cardiologia ela oferece um pacote muito mais amplo. E que pacote seria esse? Primeiro, exames, e são exames aí que são só do cardiologista. Por exemplo, ecocardiografia, né? Então você tem alguns cardiologistas que até se especializam em fazer ecocardiografia. Segundo exame que eventualmente você pode fazer e tem que ter um cardiologista, teste ergométrico, né? Um teste de esforço geralmente é feito numa clínica de cardiologia. O próprio ECG, o eletrocardiograma, que tem em quase todo lugar, mas também é um exame cardiológico, né? Você tem alguns exames que são só deles, outros exames que são, de certa forma, também vinculados a eles, como principal executante, né? Que é o caso do ECG, mas que você também encontra em outros lugares, né? Então, quando você tem uma especialidade com exames, você pode ter a figura do médico empresário, que é dono da clínica e que de repente nem está atendendo ali naquele dia, mas vai ter alguns exames executados lá no consultório dele e ele consegue gerar valor para ele sem necessariamente estar lá sentado na cadeira atendendo, né? Então, a primeira coisa com que ele pode ganhar dinheiro é justamente com exames, né? Além dos exames, outra coisa que diferencia bastante a cardiologia de algumas especialidades clínicas, dentre elas aí a endocrinologia, é a possibilidade de dar plantões na especialidade, né? Você não tem um plantão de endocrinologia, mas você tem plantões de cardiologia. Então, o plantão é uma coisa que tem um valor agregado um tanto maior do que a consulta em si, né? E o plantão, apesar de ter um viés aí negativo, que você vai ficar preso lá, você vai passar a noite fora de casa, é fisicamente mais desgastante, mas muitas vezes o plantão ele é uma boa ponte para o consultório. Como assim ponte para o consultório? Você imagina que você vai lá com um familiar seu infartando para uma urgência ou com uma crise hipertensiva, um edema agudo de pulmão, e o cara que está lá na urgência é um cara relativamente jovem que te tira dessa crise de edema agudo de pulmão, ou que de repente maneja aquele infarto inicialmente e meio que salva a vida do teu familiar, né? Ali você estabelece um vínculo e muitas vezes é ali que você vai captar os pacientes que vão construir ou que vão ser o alicerce do teu consultório, né? Então, além dos exames que são deles, você tem os plantões, né? E terceira coisa ainda que a cardiologia oferece, que é bem diferente da maioria das especialidades clínicas, a possibilidade de procedimentos. E são procedimentos de um custo um tanto mais elevado.
como por exemplo angioplastia, fazer balão, stent, né? Isso aí é uma das coisas que pode agregar muito valor a um cardiologista, né? Inclusive é uma das subespecialidades da cardiologia que ele pode enveredar por esse caminho. Bom, além desse primeiro ponto aí que eu considero sempre o principal, né? O modelo de negócio, o modelo de remuneração da especialidade médica, né? O segundo grande motivo que eu acho que a cardiologia está muito bem posicionada, muito bem postada aí dentre as especialidades médicas no mercado de trabalho médico, é o fato de tratar de uma doença, de algumas doenças, né, de interesse agudo. Existe um senso de urgência muito grande percebido pelos pacientes, né? Na maioria das vezes, quando um paciente está numa situação mais grave na cardiologia, ele está literalmente ali entre a vida e a morte. E aí, quando você tem um paciente que tem essa percepção desse senso de urgência, cara, esse cara ele vai parar tudo que ele está fazendo para ir poder seguir o tratamento dele, para procurar um cardiologista, né? Então, pode ser que ele tenha um grande projeto de vida, mas se ele tiver infartado, ele vai dizer, cara, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo agora e procurar um cardiologista para poder resolver esse problema, porque literalmente, se eu não resolver agora, provavelmente eu não vou resolver mais, né? As urgências cardiológicas, elas têm esse poder de se colocar à frente de qualquer coisa aí na vida do paciente, porque sem resolver as urgências cardiológicas, nem vida do paciente pode ter mais, né? E talvez justamente por isso, muito pouca gente quer meter a mão na cardiologia, né? Se você pegar um cara que está fazendo sala vermelha, nesse cara, na maioria das vezes, ele vai saber fazer um atendimento inicial infartado, ele vai saber manejar uma urgência hipertensiva, ele vai saber conduzir um edema agudo de pulmão, ele vai conseguir pegar um cara que está com ICC descompensado e compensar esse cara, mas justamente por tratar de uma doença muito aguda, na maioria das vezes não é que as pessoas não queiram meter a mão, é que as pessoas querem dividir a responsabilidade com o cardiologista, né? Toda vida que você tem uma especialidade que está ali no limbo entre a vida e a morte, assim também a neurocirurgia, ninguém quer assumir essa responsabilidade e pegar essa batata quente na mão e dizer assim, deixa comigo que eu vou matar no peito e resolver, né? Então, a cardiologia, ela tem menos concorrência do que, por exemplo, a endocrinologia, porque pelo fato, pelo menos esse é uma das questões, um dos fatos, de tratar de uma doença mais aguda, que está ali o paciente entre a vida e a morte, no mínimo outro profissional, o cara que está ali na clínica médica, o cara que é da urgência, da sala vermelha, ele vai querer dividir responsabilidade, ele não vai querer assumir aquela bronca sozinha para ele. Então, de certa forma, isso resguarda um pouco o mercado do cardiologista. E terceiro, né, é uma especialidade que existe um vínculo emocional entre o paciente, entre a família do paciente e o cardiologista, né? Como eu falei lá, o cara de repente que foi na urgência infartado, ou está com um problema muito sério, de repente quando ele encontra esse cara que salvou a vida dele ali na urgência, ali se forma um vínculo que às vezes é um vínculo tão forte que vai durar até o final da vida do paciente. Esse paciente ele vai continuar sendo acompanhado lá no cardiologista até ou ele mudar de cidade, ou o cardiologista ir embora, ou o cardiologista falecer, né? Porque enfim, o médico também morre, né? Mas em geral, existe um vínculo afetivo muito forte e na cardiologia existe uma coisa que é parecida com o que acontece na oftalmologia. Existe um efeito que eu chamo de efeito bola de neve. O que seria esse efeito bola de neve, né? Você vai adquirindo novos pacientes, mas numa boa parte do tempo os pacientes antigos eles não te deixam. Esses pacientes, eles mesmo sem doença, eles tendem a voltar ao médico deles, né? Então, eu como oftalmologista, eu recebo um número considerável de pacientes que vem todo ano e diz, não, doutor, eu vim porque o que está acontecendo? Qual é a sua queixa? E aí, de repente, você escuta do paciente, não, eu não tenho queixa, eu vim aqui só para fazer meu check-up anual, eu vim aqui só para rever meu grau. Na cardiologia tem muito isso também. Olha, eu não tenho nada, mas eu sei que eu sou diabético, eu sei que eu sou hipertenso, eu vim aqui só para fazer um check-up, né? Então, você tem pessoas que não estão doentes agudamente, mas que mesmo assim eles procuram preventivamente o cardiologista, né? Então, isso de certa forma vai criando um efeito bola de neve que com o passar do tempo, quando você está há muitos anos ou muito tempo no mesmo mercado, você vai precisar fazer um esforço muito menor para adquirir novos clientes aí na tua carteira de pacientes. Agora, nem tudo são flores na cardiologia, nem tudo é flores em lugar nenhum, na verdade, né? Mas na cardiologia, né, uma das coisas que eu destacaria é o esforço físico, né? Você tem um desgaste físico muito grande. Pelo menos no plantão de cardiologia, eu me lembro que quando eu dava lá plantão, ainda como estudante, né? Junto com essa médica cardiologista que me abriu as portas lá da emergência, né?
Cara, eu pensava assim, só tem dois plantões que são mais desgastantes do que isso aqui, que é o plantão da ginecobstetrícia, né? Que por mais que você não tenha nada, você tem que estar ali fazendo partograma e você está sempre ali num momento assim extremamente agudo, naquele momento que a gente está a risco de vida tanto da mãe às vezes quanto do concepto lá do bebê que está para nascer, né? Então você assume uma responsabilidade muito grande ali naquele momento. E é desgastante mesmo que você tenha uma gestante só, que você tem que ficar tocando, fazendo partograma, pode evoluir, pode não evoluir, mas se não evoluir você não vai descansar mais de jeito nenhum. E plantão de traumatologia, né? Tanto cirurgia do trauma como ortopedia, né? Você sempre vai se desgastar muito, mas cardiologia é também muito desgastante. Você tem que ficar acompanhando o paciente você às vezes tem que seriar lá as enzimas cardíacas, você tem o cara que está com edema agudo que você também não pode abrir mão da vigilância, tem que vigilar, tem que manter vigilância com paciente descompensado de pressão, né? Então, fisicamente é um plantão muito desgastante, a especialidade é fisicamente desgastante e segundo, psicologicamente, emocionalmente muito desgastante, né? Porque você vive naquele cenário de guerra em que você começa um plantão e de repente você vai ter pessoas que morrem durante aquele plantão ou pacientes que você desenvolve um vínculo durante o tempo e de repente esses pacientes agudamente podem partir, né? Então, emocionalmente é uma especialidade muito desgastante, assim como fisicamente também o é. E por último, né, nessa comparação aí que a gente meio que traçou um paralelo com a endocrinologia, a cardiologia ela tem uma grande desvantagem em relação à endócrino. A endócrino, como eu falei, ela tem uma das janelas de oportunidade que você tem lá é trabalhar com a parte de estética e hipertrofia muscular, hormonal, né, que é aquela parte de... eu falo sempre que os pacientes eles procuram um médico por dois motivos, ou por medo ou por ganância. Ganância no sentido de ter algum ganho, né? Como é que seria um ganho, uma ganância? Você pode ter na cirurgia plástica, por exemplo. A pessoa não está doente, mas a pessoa quer melhorar alguma coisa que ela tem da autoestima dela. Ou como, por exemplo, na dermatologia, que o cara quer fazer lá botox. Ou mesmo na oftalmo tem também, de repente o cara quer fazer cirurgia refrativa porque quer se livrar do óculos. Enfim, você tem várias especialidades médicas que as pessoas procuram o médico em busca desse ganho, né? Então, a endócrino é uma delas também, né? Quando eu quero emagrecer, mas eu quero ganhar massa muscular, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido de ganho. Na cardiologia, não. Na cardiologia se trabalha lá no outro extremo, que é o extremo do medo, né? O cara tem medo de morrer, então ele procura o cardiologista, né? Então, essa é uma das desvantagens que eu falaria da cardiologia. Mas, mesmo assim, cara, é uma baita especialidade, é uma especialidade muito bonita. Com certeza era uma das minhas opções iniciais, mas que a vida acabou me levando por outros caminhos e hoje estou aqui muito feliz na oftalmo, né? Mas se você gosta desse tipo de informação, eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que provavelmente se estão na mesma fase que você, podem ter interesse aí por esse tipo de vídeo, tá? Então era isso que eu tinha para falar da cardiologia. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tem mais uma coisa que eu esqueci aí que tem que tirar da gaveta ainda. Na cardiologia tem uma reserva de mercado, mas uma reserva de mercado sem ser no sentido pejorativo, né? Que é o parecer cardiológico. Todo mundo que vai fazer cirurgia precisa, não todo mundo, né? Mas a grande maior parte dos pacientes que vai fazer cirurgia precisa passar por um cardiologista, né? E de certa forma isso acaba gerando uma demanda nessa especialidade, né? Então, se você ficou aí no pós-crédito, né? Então, agradeço aí a sua audiência e se inscreva no canal. Um abraço e vou devolver aqui para a gaveta.